galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi sexta-feira e nesse período de fim de ano, um dia mais calmo, eu pensei, será? Será que vai? Não, porque ela nunca decepciona, pelo menos não pra mim. E eu acho que vocês vão entender quando a gente chegar na terceira parte do vídeo de hoje. Aí você fala, não, realmente, a sua sexta-feira, pelo menos, não te decepcionou. Talvez te surpreendeu muito mais do que você imaginava. Mas antes, vamos começar falando do senhor Dilma. Mais uma vez, alvo de matérias do Estadão, que mostram como a Comissão de Ética da Presidência age de um jeito quando é os petistas, pega no colo, dá um cheiro, já quando é bolsonarista. Aí tem uma notícia também que envolve uma fábrica que está sendo construída, da turma aí que gosta de fazer o L. Aí eu quero destacar umas coisinhas para vocês, trazer algumas notícias do âmbito econômico, que até confirmam as coisas que eu falei para vocês. Nem a Miriam Leitão conseguiu passar pano, pelo menos a estagiária que trabalha com ela. E tem muita coisa mesmo pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda é um pouquinho mais curta pra gente falar de junho. Junho sempre em perigo, meu Deus, nossa linda democracia. Aí ontem um advogado do Braga Neto estava na Globo News, quero falar rapidamente sobre isso. O Flávio Dino cobra explicações em 24 horas de uma associação de prefeitos, gastando as emendas. Tem umas questões ligadas a Daniel Silveira, coisa ligada à questão de segurança pública do Lula. Aí sim a gente vai chegar na terceira parte, onde vamos falar sobre eleições também, mas sobre Brasil, política, que está aí vindo pela frente, movimentações do centro democrático, da esquerda, da direita. E no final ali, eu não vou explicar, mas tá vendo aquela imagem, né? A pessoa moldando os pensamentos. A gente vai chegar lá, mas vamos por parte. Gente, mais uma vez o Estadão, e você vai entender, talvez, muito mais essa matéria quando a gente falar da próxima, que é uma matéria da Globo. E não por causa do conteúdo dessa matéria. Assim como comentamos ontem sobre a questão da Janja, o gabinete da Janja. E tem 12 pessoas trabalhando para ela, os 12 apóstolos. E eu falei, para mim o ponto não é o que Janja está fazendo. Tem até uma parte da matéria falando, não, a Janja, ela tem seguranças. Sim, ela vai ter seguranças, a primeira-dama tem isso. Mas a imprensa começando a fazer todo o seu belo trabalho, que aí você fala, isso é curioso, isso é interessante. O momento, o time que essas críticas começam a aparecer, depois das eleições municipais, governo Lula cada vez mais fraco, nos aproximando aí, né, da eleição para a presidência da Câmara, do Senado, caciques políticos, seja o próprio Kassab, seja o Baleia Rossi, seja o Marquinhos Censura, também conhecido como Marcos Pereira, falando, não sabemos se vamos caminhar com o Lula. União Brasil dividido, uma ala governista, tipo o Celso Sabino, que é ministro, não. Acho um erro a gente lançar o Caiado, temos que apoiar o Lula. Já a ala do Caiado, não, temos que ter candidato. Então, enfim, a coisa tá ficando bacana, tá ficando bonito de ver. Aí vem essa matéria, mais uma, numa sequência. Você vê que o Estadão realmente se torna o porta-voz da oposição ao Lula pela terceira via. Pela direita permitida, que agora até existe isso, né? Direita democrática, direita liberal, sem direita. Um país que de 2013 para cá, que quando as pessoas se despertaram para a política, só existia extrema direita. Aí tá ali. Comissão de Ética de Lula pune bolsonaristas e livra petistas. Veja casos. Aí você fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Agora os bolsonaristas estão sendo punidos, coitadinho deles. A Comissão de Ética Pública da Presidência puniu 5 ministros do governo Bolsonaro, enquanto arquivou denúncias contra aliados do petista. O colegiado livrou 17 integrantes do primeiro escalão do atual governo de uma censura ética, uma penalização válida por 3 anos e que funciona como uma mancha no currículo de servidores do Executivo. Aí dá o exemplo do que a comissão do Lula fez contra nosso grande Patati. Weintraub foi o bolsonarista com mais sanções sofridas. Ele recebeu 3 punições. Uma delas se deveu a ofensas ao patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, a quem se referiu como feio, fraco e energúmeno. Boa, eu acho que não tem nada demais nisso daí. E você vê que o Estadão fez questão de pegar essa para mostrar que, olha que bobagem, olha pelo que ele está sendo punido, por uma bobagem, porque é feio. Não pode falar que ele é feio. Não pode falar que ele é fraco. Já Gilson Machado, ex-ministro do Turismo,
foi punido por chamar Lula de safado, ex-presidiário e cachaceiro. Pô, Gilson. Aí não, né? Você perfil no Twitter, novembro de 21. Estes atos foram considerados mais graves, aí o Estadão tá fazendo o juízo de valor, mas realmente é, porque você imputa isso, já que a turma do Lula ganhou um tapinha nas costas, do que, por exemplo, o uso de avião da FAB pelo Juscelino Filho, nosso lendário ministro, para ir a um leilão de cavalos em São Paulo, ou do que a atuação do seu sogro, Fernando Fialho, que fez despachos junto a aliados como se fosse servidor da pasta. Revelados pelo Estadão, ambos os casos foram arquivados. Sobre a ingerência do sogro de Juscelino na gestão do ministério, o relator Bruno Espinheira Lemos alegou que a atuação de um parente era compreensível. Ah, meu Deus, parente, família em primeiro lugar. Devido ao caráter voluntário do serviço e à experiência de Fialho na administração pública. Eu nunca vi isso, né? Mas o governo Lula sempre colocando a família em destaque. Outro caso levado ao arquivo é o do ministro-chefe da CGU, o Vinícius Marques de Carvalho. O escritório de advocacia do qual ele fez parte antes de entrar no governo, o VMC Advogados, recebia valores de quem? Da Novo Honor, que é quem? A antiga Odebrecht, para atuar no CAD. Nós chegamos à conclusão de que o escritório do qual ele faz parte está licenciado, não tem processo na CGU. Além disso, aquela reunião que ele participou com a Odebrecht era uma reunião genérica. E sobre as entrevistas que ele tinha dado, também não foram levadas em consideração situações específicas desse ou daquele caso. Foram entrevistas que ele deu de forma geral. O colegiado proibiu Marques de Carvalho de receber participação nos lucros da banca, atualmente gerida por sua namorada. Também foram arquivados processos de apuração contra alguns dos principais nomes do governo. Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Marina Silva. Os casos dizem respeito a denúncias de conflito de interesse, manifestações partidárias no exercício do cargo e uso indevido do aparato governamental. Aí eu te falei que você vai entender mais a matéria anterior com essa. Esta nota sai na coluna do Lauro de Jardim. O João Paulo trabalha com ele. Aí veja só. O assunto do dia de anteontem, até ontem também ainda foi assunto, foram os 12 apóstolos da Janja, o gabinete informal dela. Aí olha o que a Globo noticia. Janja encerra o ano na mira bolsonarista, mais aquecida que no xingamento aí contra o Elon Musk. Janja acaba de retornar à mira de ataques bolsonaristas. Olha, deve ficar até as últimas horas de 2024. Os apoiadores de Bolsonaro e os filhos dele estão criticando a primeira-dama nas últimas 24 horas sem tréguas, após o repórter André Chalders ter mapeado um grupo de 12 funcionários do governo sobre os quais ela exerce influência, uma espécie de equipe informal. Opa, peraí. Eu nunca vi isso. Mas como assim? A Globo dando o nome do coleguinha que aprontou? Por que a Globo colocou a mira no jornalista do Estadão? Pra que colocar esse holofote no jornalista do Estadão? Isso não acontece. Quantas e quantas matérias? Do próprio André, do Vinícius Valfré, da Juliana... Me perdoe, Juliana, não vou lembrar do segundo nome. O Tássio Lohan, quando estava no Estadão, todas essas matérias que tornaram ministros alvos do bolsonarismo. Essas denúncias que eles acabaram de falar, do Juscelino, por exemplo. E aí? Por que quando isso aconteceu não entraram no holofote? Tocou no bode de ouro, foi? Na Janja? Será que o Haddad está querendo ganhar pontos com a Janja? Fundamento porque a gente sabe que a coluna do Lauro Jardim é uma espécie de porta-voz extraoficial do Haddad. Aí você vê. O episódio rende a Janja o maior volume de interesse pelo nome dela em busca na internet dos últimos 3 meses, de acordo com dados inéditos da plataforma Google Trends. É, portanto, um momento de maior atenção do que o xingamento do Elon Musk no G20. Aí olha o último parágrafo. Para além do bolsonarismo, que nunca simpatizou e nem simpatizará com Janja, a nova campanha, entre aspas, busca tensionar a imagem dela ante os brasileiros no momento de popularidade abalada. Então, peraí, o André Chalders do Estadão, na verdade, a reportagem dele faz parte de algo maior, faz parte de uma campanha
que mira, neste momento de fraqueza, destruir a imagem da primeira-dama e, como consequência, impactar no governo Lula? Vê como estão as coisas, né? Então, assim, eu acho que tá incomodando. Eu acho que essas matérias recentes do Estadão, eu acho que esse posicionamento do Estadão está incomodando. Pro petismo, utilizar a Globo, né? O veículo de comunicação amiga, para ir para cima, nomeando o jornalista que fez a matéria, isso nunca aconteceu. Desde o início de 2023. Isso aqui não é aleatório. Isso daqui não, mas não é aleatório mesmo. Vamos ver como será a segunda parte desse apocalipse chamado Governo Dilma III. Continuando, só para falar do lixo que é a Globo. Não canso de falar dessa porcaria. O Rica Perrone estava conversando com a Nilva Stelman, né? Todo mundo deve ter assistido alguma novela que essa mulher participou, mas não deve saber quem ela é. Aí ele pergunta, não que ninguém soubesse, né, o que acontece na Globo, mas não custa ouvir, né? Quem é desse lado político e tal, pode tirar, não vai participar. Na novela? Tudo assim, tipo, exclui. Cara, nas novelas eu vejo, porque eu vejo daqui, né, de longe. Excluíram mesmo. A escalação, você vê quem tá quem. Que loucura isso, né? Nas novelas dá pra perceber, sim. Se alguém fala que é muito de direita, dança, né? Pô, mas isso é muito errado, né? Eu acho muito errado. Muito errado. A pessoa ser julgada por uma opinião dela. A pessoa tem o direito de escolher. É porque batem tanto na tecla democracia, mas na hora que tem que ser democrático, não é? Pois é, né? É a Globo. Aí vê só. Lembra do caso da BYD? A Globo agora colocou na manchete, né? E no primeiro dia, quando a Globo noticiou... Não, montadora. Eu só não falou o nome da montadora. Operários resgatados na BYD da Bahia devem voltar ao país lá em janeiro. Montadora Comuna deverá arcar com passagens e ajuda de custo de 7 dos 163 trabalhadores no dia 1º. Medidas de proteção foram definidas em audiência. Trabalhadores resgatados em obra da BYD foram vítimas do tráfico internacional, diz o Ministério Público do Trabalho. Veja como são as coisas. Aí eu pergunto para vocês, pegando o gancho da primeira matéria, sobre como age a Comissão de Ética da Presidência. Falar de petismo e de ética é até engraçado. Mas tu já pensou como é que seria a cobertura desse caso se fosse uma fábrica da Tesla? Tu já pensou se isso daqui envolvesse o Elon Musk? Sério mesmo, tu já parou pra pensar nisso? Tu acha que ia ser assim? Não, só notícia, né? Só no G1 da Bahia, Revista Bahia, lá, minha mãe assistindo. Ei. Tu já pensou? Será que ia ter uma reportagem especial? O Jornal Nacional, mandando, né, uma equipe dedicada para cobertura externa, editoriais. Mas como é a BYD, todo mundo fica de boa, né? Até porque é na Bahia, lá dos petistas. Aí falam deles, Jerônimo, governador da Bahia. Até dei pausa no frame. Uma indústria com um novo modelo de governança ambiental. Baita governança ambiental, hein? Baita, nossa. Pergunta aí pros funcionários como tá a governança ambiental. Trabalham igual escravo. Escuta só os 10 primeiros segundos. Uma indústria com um novo modelo de governança ambiental, de cuidado com a classe trabalhadora. Baita cuidado. Eu tive na China. Governança ambiental com cuidados. A classe trabalhadora. Conversa mole. Só digo isso. Acho que esse comentário do Carlos fala muito mais do que eu poderia conseguir explicar sozinho. Ele fala assim, ó. Cada um faça o que quiser. Traz apenas uma curiosa reflexão. A pessoa diz que compra um carro elétrico para a preservação do meio ambiente. Mas, quando revela um trabalho escravo na empresa do carro novo dela, não há uma manifestação quanto à defesa dos direitos humanos. Os seres humanos têm menos valor que a floresta? Agendou que SG destruição de tudo que nos molda a sair cumprindo sua meta de forma muito bem feita. No final, o objetivo é cristalino. Fabricar militantes guiados pelo Estado, arrecadar mais impostos, enriquecer os oligopólios, destruir os médios e pequenos investidores, cercear qualquer tipo de liberdade e dividir a sociedade para a perpetuação do poder. Aí tu olha o Brasil de Lula.
né? Questão da agenda verde. Como nada, vai investigar a importação de carne bovina e pode aplicar tarifas. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com a agenda verde. Não, meu Deus, vamos aqui, vamos olhar. Vamos investir. Vai investigar o quê, cara? Se o boi não é boi, se o boi é o quê? É um calango, o calango tião, é um calango trans. Não, não é boi de verdade, é carne de calango. O que vocês vão investigar? Conversa mole. Vai investigar o quê? Nada. Não, isso não é boi, não é calango. Não, para. Daqui já aconteceu outras vezes. Você lança essa investigação para aparecer, oh, meu Deus, a carne no Brasil tem algum problema. Aí, as ações, por exemplo, dos frigoríficos caíram, né? Quem tem frigorífico listado na bolsa. Aí, o preço da carne, né? No mercado internacional tem uma tendência de queda, o Brasil fica mais visto. Aí, se você quiser continuar vendendo, sei lá, se você vendia R$100 arroba, eu pago 90. No final é isso. No final, é só isso. E essa movimentação, tá aqui, ó. Ações dos frigoríficos lideram perdas na bolsa. E a motivação mesmo tá aqui, ó. Pequim atendeu a pedido de investigação de empresas locais que alegam prejuízos por aumento das importações desde 2019. Então, sabe assim, ó, vamos entender o mercado interno, mas também se vocês quiserem vender a carne mais barata, aí a gente pode esquecer a investigação, então a gente até aceita que a carne de vocês eu realmente continuar comprando. Esse é o Brasil. Cadê o Ministério de Relações Exteriores? Cadê a preocupação? Cadê os liberais? Tão preocupados com a balança comercial em busca de um superávit? Bora, liberal. Liberais, entrem em campo, nos ajudem. Sem margem equatorial, podemos perder autossuficiência em petróleo em menos de 10 anos. Talvez esse até seja o plano. O assunto é que a gente não comentou nas últimas semanas. Margem equatorial segue parada pelo segundo ano. 2 anos parada. Porque não tem uma licença. De um ministério que é comandado pelo Lula, que é o da Marina. E do IBAMA, que também é controlado pelo Lula e pela Marina. E são poupados de críticas. A esquerda, que é tão favorável, uma parte dela que se diz favorável à exploração da margem equatorial, não abre a boca para cobrar o Lula. Cadê a campanha fora Marina? Cadê os liberais? Aí os donos de ações da Petro 4. Cadê? A ação não ia subir? A ação não ia subir? Anuncia amanhã, ó. Petrobras vai explorar a margem equatorial, acha não sei quantos mil poços. A ação vai subir ou não vai? Cadê liberais? Movam-se pelo bem das suas carteiras de ações. Nem isso, rapaz. Na hora de atacar o salário mínimo, né? E o BPC. Nossa, eu ainda tô revoltado com essa questão do salário mínimo e BPC. Pode falar o que for. Lei do mercado de carbono e outros ativos. O Brasil já pode tirar férias. O ordenamento jurídico brasileiro ganhou um novo viés de regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A pobreza aumenta, mas a tecnoburocracia continua focada apenas em criar mais regulações, mais custos e mais burocracia, que tornam o dia a dia do povo ainda mais difícil. Gente, olha só, tinha um produto. O custo do produto era R$10. Vamos botar que o custo do produto era energia elétrica, né, que tem no local, aluguel, funcionário, impostos, sei lá, matéria-prima, dá R$10. Aí agora, além do custo que você já tinha, você tem um custo de compensação da emissão de carbono. Você acha que o cara vai continuar te vendendo a R$10? Quem que vai pagar essa diferença de preço? A empresa, igual que a Janja nos ensinou? Não, que vai pagar o cliente, é o consumidor final. Ou seja, quem vai pagar é você. Quem vai pagar é você. E essa medida, além da petezada, teve apoio dos liberais também, mais uma vez. Chegar nesse final de ano, né? Lembrando, quem estava aí apoiando o governo Lula nas medidas mais estapafúrdias que só pioram e tornam mais difícil a vida do povão. Mais prioridades. Fazenda tenta avançar a agenda microeconômica. Principais projetos fortalecem os mercados bancário e de capitais. Desafio é vencer a tensão entre os poderes para aprovar a pauta. Acho que também é uma nota que vem na sequência de várias coisas que foram nos últimos dias sobre o Brasil não tem um foco em nada, mas nada,
nenhum tipo de política econômica que vise aumentar a produção. A economia, assim, produtivista, produzir alguma coisa. As preocupações do governo Lula são com os rentistas, os financistas, que trabalham com dinheiro mesmo. Quando o país prioriza o financismo, corre o risco de aprofundar a concentração de riqueza e de negligenciar o desenvolvimento produtivo de longo prazo. Essa escolha não é neutra, não é aleatória. Não é que o Haddad é um bobinho, é um bocó que acha que está fazendo certo. Não vem me convencer disso. O atual governo parece empenhado em atender aos interesses do setor financeiro, beneficiando especialmente os grandes bancos da Faria Lima, oligarcas e oligopólios brasileiros com alcunha de campeões nacionais. Enquanto isso, a indústria nacional enfrenta juros altos, a ausência de uma política industrial séria que atenda aos interesses do Brasil, não meia dúzia de burocratas. A atual política do Ministério da Indústria e Comércio e o Plano de Transição Energética são exemplos de políticas industriais ideológicas voltadas para atender a uma agenda externa e não os reais interesses do país. Assim, tem linha de crédito se você quiser realizar a transição energética. Se você só quiser expandir a sua fábrica, comprar mais máquinas para empregar mais gente, aí você vai para o fim da fila, que você não é prioridade para esse governo. Glaze diz que PT não se arrepende de jeito nenhum do apoio a Galípolo. Já até postei isso no Twitter. Quanto tempo até a Glaze se arrepender? Quanto tempo? Ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender. Eu não acho que o Galípolo vai realizar a política econômica que a Glaze espera. Tanto que nessa entrevista ela disse que ela vai seguir cobrando do mesmo jeito que ela cobra hoje. Vamos ver. Olha aí, né? A Glaze, ela disse que nem ela, nem o partido, nem o PT está arrependido de apoiar o Galípolo porque foi um nome indicado pelo Lula. E o Lula não erra. Ela foi questionada se há arrependimento de petistas após o Galípolo ter sido a favor de aumentar a taxa de juros. Ela fala, ele fez isso porque ele foi constrangido. O Roberto Campos Neto forçou ele a votar assim. Pobre coitado do Galípolo. Vamos ver em quanto tempo a Glaze vai se arrepender e as cobranças partirão da esquerda. Anote. Ano que vem, quando o seu Galípolo aprontar, a própria esquerda vai para cima do PT cobrando por uma política monetária alinhada aos ideais da esquerda. E vai dar ruim. Uma notícia que no primeiro momento eu só pensei mais no ganho cultural do Brasil, né? Falei, finalmente vamos ter mais cultura nesse país. Eu não tenho uma malícia, que quando eu penso no Dedé, eu só penso em coisa boa, igual Ciro Nogueira. Lauro Jardim, grande Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, fala o teatro do BTG. Aí o que a nota diz, né? O Teatro Alfa, na Zona Sul de São Paulo, fechado desde 2022, vai voltar a funcionar com novo nome, Teatro BTG. E vai ser voltado especificamente para apresentações de shows de música brasileira. Eu falei, rapaz, como é que eu não vou gostar do Dedé? Eu tô entendendo porque o Ciro Nogueira gosta do Dedé. Dedé é um patriota. Olha só, rapaz, vai ter show do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Danita, Pablo Vittar, sou artista nacional, para ajudar, né, o Brasil. Aí lá vem o Renato, maldade no coração. Será? Cansado do mercado financeiro. Dedé está mirando agora o bilionário mercado da Rouanet, do Lula. Afinal, 34 bilhões de reais não podem ser desprezados por nenhum banqueiro. Eu falei, meu Deus, mano, não acredito. Mas, Renato, como é que você tá pensando nisso? Jamais Dedé pensaria no dinheiro. Dedé tá fazendo isso para fomentar a cultura. No que depender de Dedé, vai ter a semana de ar de 22. 22 já passou, né? Vai ser a semana de ar de 26. Né? Uma redescoberta do modernismo no Brasil. Eu confio no Dedé. E vem aí a direita BTG em breve. Ela já tá se formando. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Você para e pensa, rapaz, 34 bilhões de Lei Rouanet. É bacana abrir um teatro mesmo, né? Não era Lula abrir um teatro com 30... Isso foi em 2 anos, né? Não foi só agora. Em 2 anos, 34... Rapaz, tá valendo a pena investir em arte. Problemas de Lula com mercado e Congresso adiaram para 2025, promessa de colher os resultados.
Ano que vem o Lula vai colher. Vamos ver. Coitado do Lula era pra quê? Dólar acima de 6, juros nas alturas, estatais no vermelho, miserável sem auxílio. Se era isso, ele tá colhendo direitinho. Então, o Renato fez vários tweets noite por dia, né? Até agora só aparece o Renato no vídeo. Aí, ó a colheita do PT. Olha a colheita do PT. Inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média, dizem especialistas. Depois da vírgula, gente, nada mais importa. Porque aquela vírgula é só para usar, assim, autoridade. Com base no que a Folha falou isso? Não, com base nos especialistas. É inútil o que está depois da vírgula. Passados 1 ano e 9 meses, a inflação no ano foi mais dura entre os mais pobres. Os especialistas erraram? Foi mesmo. Mas vai, quem poderia... Eu não acredito, rapaz. Da FGV, uma das instituições de ensino mais caras e respeitadas nesse país, eles erraram? Minha nossa, rapaz. Vejam só, né? Quem poderia imaginar? Uma coisa que eu venho comentando com vocês também, né? Por várias e várias vezes, e mais uma vez o Renato compartilhou. Essa matéria aqui saiu na conta da Miriam Leitão, quem postou foi a Luciana Casemiro. No último dia a gente falou bastante da inflação, falamos sobre a questão dos indicadores econômicos, que você não pode olhar para a coisa de forma nua e crua. Tudo tem as suas nuances. Na política, acho que nada é muito preto no branco, muito simples. É 0 ou 1. A gente falava, né? Pô, IPCA 4,7. Aí tu vai no supermercado, tome fumo. Eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, onde é que está essa inflação de 4,7? Porque eu vou no supermercado e no bolso tá parecendo que é 20%. Aí vem a Miriam Leitão, ontem. Inflação percebida pelos mais pobres é de 8%. Eu acho que é mais. Grande desafio para 25 será o câmbio. No final do dia, esses números que estão aí... Bolsonaro ontem até na entrevista da Oriverde, ele fala sobre o Marcinho Pokémon, questão de desemprego, como é que é calculado, né, o índice de desemprego no Brasil. Você vai mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha colar, o número, ele não mente. Mas em qual contexto aquele número se apresenta? Aquele número, ele realmente, ele reflete a sua realidade? O que aquele número reflete? O que é que ele quer expressar? Não, a inflação no Brasil está controlada. Tá. Tá. Mas como está controlada? Meu Deus, não, tá muito barato, né? Tudo muito barato. O carro. Carro tá muito acessível, né? Carro, rapaz. Hoje em dia todo mundo tem um carro no Brasil. Vocês lembram da época... Quando eu saí do Brasil, ainda era a época que tinha aquela carro, né? Não era nem promoção, né? Carro 1.0, o completinho, que é ave de direção. 30 mil. Aí variava de 29 a 32. 32 e quebrado. Meio 33. Era todos os carros, todas as opções. 1.0, né? Palio, Gol, Ford Ka, Uno, o novinho, né? Não sei nem se tem Uno mais. Tem carro de 30 mil? Zero hoje em dia? Clio, Sandero. É carro de 30 mil. O Onix era um pouquinho mais caro, 37. Tem carro de 30 mil? A inflação tá controlada, né? Tá surreal o que tá acontecendo no país. Aí você tem que ler uma nota dessa, pedindo paciência. Não, porque Lula vai colher... Ué? Vai colher o resultado em 2025. Vai. Confia no Lula. Eu não sei se as pessoas conseguem entender a gravidade desse tipo de notícia quando elas se deparam. Alta no preço da carne leva açougues a oferecerem parcelamento. Aí eu fico, eu falo, véi, será que o povo consegue entender isso? Assim, não é que você tá... Por exemplo, vai no telefone. Quando você compra um telefone, você não vai passar um mês com ele. Você vai passar alguns anos. Pelo menos eu penso assim, não. Eu vou comprar esse telefone, eu vou ficar com ele por uns 2, 3, 4 anos. E ninguém espera que vai ser roubado, né? Então, você parcela, porque é um bem, né? Que você vai ficar utilizando. Então, você vai pagando os pedaços pra você já ter ele hoje. Você parcela, às vezes fica um pouco mais caro, porque à vista tem aquele desconto. Mas você precisa dele. Você precisa desse bem, você vai utilizando ao longo do tempo. Comida. Tu compra hoje. Pra comer hoje. Tem prazo de validade.
Como é que tu parcela comida? Como é, assim, o açougue está parcelando comida. Irmão, tu parcelou hoje e mês que vem tu vai fazer como? Porque o parcelamento do telefone tá assim, não, tu parcela o telefone, é quando acabar parcelar o telefone, tu compra a TV. Aí depois tu compra a geladeira. Né? Vai escolher uma parcelinha. É aquele valor que sobra que tu vai comprando, um eletrodomésticozinho de cada vez. E comida, que tu não deixa de comprar. O povo aqui tá com pano de desespero. Não, vou comprar, porque senão eu vou passar fome. Mês que vem, se der certo, eu como de novo. Gente, assim, até onde a coisa vai? Aí você vai, olha o valor, o aumento. Um aumento de mais de 15% em 12 meses. 15%? Mas a inflação não é de 4%? Não, mas entenda, porque a inflação é de 4% é o índice geral. Ah, tá. Então não serve de nada no final do dia. Pra você entender realmente como tá a vida do pobre, do trabalhador, da classe média. Tá surreal as coisas. Aí sim, discussão, Congresso. Não, o Lira está preocupado com as emendas. O Lira versus Flávio Dino, porque eles votaram a favor, né, do projeto do Haddad contra o pobre e tomaram uma banana. Ganharam uma banana. Aí estão trabalhando até no recesso. Os líderes não estão assim, sem tirar férias. Coisa que eles não fazem nunca quando é um projeto favorável à população. Aí o povo assiste a tudo isso naquele sentimento de que nada muda, que político é tudo igual, que também não dá para ser assim, porque não são iguais. Assim, onde é que as coisas vão chegar para a população começar a cobrar por medidas mais concretas? E quando é que a classe política vai começar, pelo menos que seja no discurso, apresentar uma coisinha? Pelo menos no discurso, até os próprios parlamentares da direita, né, começar a apontar alguma solução aí, algum caminho que possa trazer aí um vislumbre de dias melhores. Enquanto isso, enquanto a economia vai pro buraco, Júnior tá daquele jeito, né? Em perigo. E Júnior ainda preocupado com as vítimas da sociedade. E aí Lula, para garantir que a democracia siga inabalada, desceu um decreto. Aí quem que aparece para criticar o decreto mais uma vez? A turma do Estadão. CNPJ. As críticas do Estadão estão cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. E às vezes até alivia pro lado da direita. Não se corrige mal policial por decreto. Só se compreende o decreto sido pela ótica do desejo lulopetista de oferecer alguma iniciativa com a qual assuma um protagonismo numa área em que tem deixado a desejar. Também pode ter sido uma mera tentativa do governo federal de tirar uma casquinha da crise de segurança pública enfrentada em São Paulo pelo Tarcísio. Não tem nenhuma crise em São Paulo, né? A crise foi fabricada. Enquanto isso, falta ao país adotar uma cláusula pétrea. Treinamentos sistemáticos e qualificados para a formação e atualização dos policiais são um caminho imprescindível para a profissionalização das polícias, juntamente com recursos, infraestrutura, adoção de ferramentas menos letais e o cumprimento das diretrizes existentes para a atuação dos agentes do Estado em serviço. Pá, beleza. A imprensa passa o dia todo reclamando código de gasto, código de gasto, código de gasto, código de gasto. Não que não tem que cortar, mas em momento nenhum se discute com o que está gastando, quais setores são mais prioritários e também se discute sobre remanejar verbas. Fala assim, não, assim, ó, a gente vai cortar daqui e tem um valor que a gente até poderia cortar. Mas eu acho que é mais vantagem para o Brasil hoje abrir mão da Lei Rouanet para usar o dinheiro da Lei Rouanet, né, direcionar esse dinheiro para segurança pública. Não tem esse tipo de discussão. Não tem. Como é que você quer infraestrutura, recursos? Eu lembro que teve uma vez uma matéria da revista Piauí atacando Eduardo Bolsonaro e acho que também atacando Flávio Bolsonaro, se eu não estou enganado. Porque eles empenharam suas emendas para aquisição de viaturas e equipamentos para a polícia. Olha lá, os Bolsonaro, truculento, comprando equipamento policial. Você fala, caraca, bicho. Aí você entende porque o país tá do jeito que tá. Mas enfim, aí o resumo final do Estadão é o seguinte, que, irmão, tentar criar limites por decreto é uma forma apenas de fingir que está fazendo alguma coisa sem, contudo, mudar a realidade. Balela. Não serve de nada o que o Lula está fazendo. Só conversa mole. Aí Bolsonaro até postou isso aqui ontem, né? O mano
pode ter uma ferramenta, né? Não precisa de registro, não precisa de burocracia. Já a turma já o cidadão comum, né? Não nem falar turma da direita, cidadão comum, quiser ter alguma coisa para se defender. Ai, vocês conhecem muito bem essa história. Mais uma vez aqui o Renato, que acho que tem a ver com segurança pública. Banco Central quer aumentar rastreamento de transferências fraudulentas a partir de 2026. E aí Renato faz um baita questionamento. Essa rastreabilidade do Pix vai atingir o PCC? Ou vai continuar focando apenas no cidadão comum e no empresariado? O governo... Pega o episódio do Twitter. Rapaz, pra banir o Twitter, move céus e terras. Entra na tela em campo. Todo mundo. Na hora de ir pra cima das bets, a gente não sabe o que fazer pra controlar as bets. Controlar o jogo do tigrinho. Mas com o Twitter você sabe. Com o Twitter é fácil. O jogo do tigrinho é difícil. Mesma coisa aqui. Vamos ver como é que vai ser aí a atuação. Seguindo... Como é que eu posso falar, né? Seguindo essa viagem... Essa linda viagem democrática que começou nos bolsonaristas e cada vez mais começa a colocar mais pessoas nesse lindo ônibus da alegria e do amor. Ministro Flávio Dino dá 24 horas para a Associação de Prefeitos do Amazonas explicar crítica a bloqueio de emendas. Olha só, rapaz, tem 24 horas, tem que explicar. Porque a associação fez uma crítica que o ministro acha indevida. Tem que se explicar, né? Tá criticando a crítica, porque não é uma crítica qualquer, é um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Você sabe que ataca o Estado Democrático de Direito, coloca Júnior em perigo, é cadeia. Você nesse caso vai dar cadeia. Mas lá atrás não era contra os bolsonaristas, então, tô nem aí. Contra os bolsonaristas vale de tudo, e agora? A Elisa até fala, né? Nenhum regime totalitário começa da noite para o dia. É um projeto de corrosão da liberdade e coerção dos indivíduos. Não há justiça onde as pessoas têm medo de falar. E só vai aumentando. Vai aumentando. Acho que vai chegar algum momento que vai ficar ruim, né? Eles vão perceber. Eu espero que um dia as pessoas percebam que defender a liberdade é defender a liberdade. Porque é bolsonarista ou não é? Cara, só defende. E uma hora pode chegar a tua vez. Ontem a turma da Globo se dedicou a fazer o que eles mais gostam de fazer, perseguir pessoas. Camila Bonfim foi falar lá do Daniel Silveira. Eu não vou dar pena no que ela disse, que eles não merecem. O Enio Viterbo resume muito bem. É bizarro que a Globo se tornou. Não, a Globo sempre foi isso. Ela não se tornou, ela sempre foi. A Camila Bonfim, que é um tempo do programa para atacar o Daniel Silveira. O mais impressionante, além dos erros factuais sobre o caso, talvez não seja erro, né? Talvez seja de propósito que ela falou, é que a jornalista toma os argumentos do ministro como verdadeiros sem o mínimo questionamento. O ministro diz que Silveira descumpriu as condições da liberdade condicional, mas hoje a defesa apresentou uma petição negando cada argumento do juiz. A jornalista dará a mesma credibilidade ou apenas a palavra do xerife do Brasil é sacrossanta? Aliás, já que tem tempo para atacar os deputados, também tem tempo para dizer um A sobre a notícia de ontem de que o ministro deixou mais um morador de rua preso, né, pelo 8 de janeiro. Aí não tem ataque, né? Documentos confirmam caráter emergencial de atendimento a Daniel Silveira. E tudo indica aí que, quando estava preso, inclusive agora em Bangu, tá em Bangu 8, ele fez xixi com sangue, mais uma vez, né? O advogado Daniel Paulo Faria comenta sobre o caso, né? Você já tem opinião sobre isso? Eu também já tenho. Então, vamos falar disso aqui. Ontem, o advogado Braga Neto foi na Globo News. Só escuta.
Eu não vou cair na tentação de virar colunista político e nem jurídico. Doutor Zé Luiz, doutor Zé Luiz, não é uma questão de ser colunista, é uma questão seguinte, por que o seu cliente decidiu transformar duas pessoas, dois comandantes de forças armadas que se opuseram a uma intervenção militar, ele virou inimigo deles? Mas, veja bem, é tudo suposição. Aliás, quando você... Não, está documentado. Está documentado. O Demetrio acabou de ler as mensagens. Assim, ele acabou de ler as mensagens. São mensagens trocadas do Braga Neto com o Ailton de Barros. Posso falar? Veja bem, eu não vou analisar mensagem que foi trocada entre A, B ou C. Eu não vou analisar. Mas os juízes vão. Mas eu também vou no momento certo. Não é que eu não vou me omitir. Veja bem, Demetrio, eu sou um advogado da guerra, né? Eu gosto do contencioso, eu gosto do embate. Mas para que eu possa ter esse embate de maneira forte, de maneira segura, eu preciso ter acesso aos autos. O que precisa ser colocado até o momento, e para todo mundo aqui, que eu não estou tendo o direito de exercer o direito de defesa. O que o senhor está pedindo? Eu pedi, veja bem. Porque o relatório está público. Mas o que me parece básico? O meu cliente foi preso com base de um acordo de colaboração premiada homologado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E como é que eu vou me defender dessa prisão para valer? Eu preciso ter acesso a essa colaboração. O ministro não me deu. O senhor quer acesso à delação? É evidente. Sim, entendi. Uma delação de um cidadão que prestou 11 depoimentos, que imputa o meu cliente exatamente ali num... A cortina vai ser fechada. Para ele ter a sua colaboração cancelada, ele coloca uma mentira escancarada. Dureza, né? A turma da Globo não deixa o cara falar. E eu acho que todo mundo, até quem não é direita, já percebeu, né? Dessa questão aí que envolve... Estão acesso aos autos. Isso vem acontecendo já há um certo tempo, né? Você falou, pô, o cara tá preso na delação. Como é que você vai rebater se você não sabe nem o que tá na delação? Mas não, mas aí ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo outro. O errado realmente deve ser o Braga Neto. Depois de correr, não. Avançando, para entender porque eu falei que, pelo menos pra mim, a sexta não decepcionou. Começando a falar disso daqui, aí vai fazer sentido um pouco mais à frente. Eu tava passando no Twitter e aí eu vi o Breno Altman falando de algo que, pra mim ficar bem claro, pelo que eu acompanho, eu fico vendo, eu consigo entender por que ele faz esse tweet. Eu acho que por parte de vocês também, vocês estão acompanhando aí como é que anda o clima na esquerda, né? Diante das traições do Lula. Muito cuidado com os cachorros loucos que se apresentam como petistas e lulistas, mas se dedicam exclusivamente à cisânia no interior da esquerda. Essa choldra, que normalmente se esconde sob perfis sem identidade, dedica-se a um jogo imundo que somente interessa à direita. A turma tá indo pra cima dos críticos do Lula dentro da esquerda, como se fossem grandes traidores e, enfim, toda aquela balela aí que vocês já estão acostumados, né? Ele não sei nominalmente, mas tá falando aqui dos companheiros Jones, nosso companheiro Decache, o Humberto Matos, Gael Fato, enfim, nomes aí conhecidos na esquerda que vêm apontando as incoerências do Lula. O embate que começou nos últimos dias aí entre dois nomes conhecidos, o Ruizão e o Nildo Ourix. Cada um que tem sua posição. Ambos acham que a coisa não está indo pelo caminho certo, mas o Ruizão ainda passa aquele pano pro Lula. O Nildo Ourix já tem uma opinião muito mais crítica. Aí o Danilo Thomas fala o seguinte: acho salutar uma discussão entre o Nildo Ourix e o Rui Costa Pimenta, que são, junto de mais um ou dois, os únicos bons analistas da realidade brasileira pela via da esquerda. Em geral, concordo com ambos, embora não tenha discordâncias de grau na maior parte das vezes. Concordo quando o Nildo Ourix diz que Lula e o PT são parte do problema e desmobilizam a esquerda. Assim como concordo com o Rui que na atual quadra histórica, a queda de Lula pode fortalecer a direita. Discordo do Nildo quando ele afirma que o governo Lula é um governo da classe dominante. O Danilo acha que não é bem assim, né? Por mais que o Lula... Mas tudo que os banqueiros querem não é 100% da classe dominante. Ainda não é bem assim. Assim como eu discordo do Rui, na maneira
com a qual ele isenta Lula de questões como arroxo fiscal. É só culpa da Haddad, o Lula é um santo. Porque isso é parte da estratégia de tentativa conciliatória do Lula. Essas discordâncias, de todo modo, são positivas para um debate crítico que a esquerda carece. O PT e o restante da esquerda não raciocinam com a cabeça própria. Eles leem o mundo de maneira moral, formal e abstrata. Pega esse final, abstrata, como os liberais. Por isso que o PT e afins só erram em suas análises, previsões e tudo mais. Manter isso na cabeça, por hora. Vai fazer sentido lá na frente. Falando sobre a esquerda, o PT está em decadência. Está em decadência mesmo. Eu acho que vocês não conseguem me apontar nomes novos que surgiram dentro do petismo. Novas lideranças. E não acho que é porque vocês estão na direita. Porque eu acho que... Cara, não tem. É simples assim. Não tem. O pessoal tem os nomes jovens. Você pega o próprio Guilherme Boulos, em comparação aos petistas, é uma criança. Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Erika Hilton, todo mundo jovem. Você pega o PL, olha agora as eleições. Gente que foi eleita com uma grande quantidade de votos. Eduarda Campopiano, Lucas Pavanato, Zoe Martins. Dá para pegar 3 nomes. Ainda, você tem deputados eleitos, também são jovens, o próprio Nicolas. Aí na esquerda, além do pessoal que tem o seu discurso aí e meio que segue crescendo a juventude, o PDT tá marchando por fim, acho que é realmente por fim. Acho que um grande indicador disso foi a briga lá dos irmãos Gomes, Ciro Gomes com o outro lá Gomes. O Lupe tá no governo num cargo sem expressividade nenhuma lá na Previdência. Faz nada, não entrega nada, passa um pano doido, porque o Lula faz também, é cobrado até sair do governo denunciar. Não apresentou um resultado satisfatório na eleição. E aí você tem um PSB. Seria outro grande partido da esquerda. Esse está crescendo. Quando você fala no PSB e nessa questão de novas lideranças, jovens, já tá ali na manchete. Não é o Alckmin, né? O Alckmin não é uma criança, mas Tabata Amaral, João Campos, Joãozinho, rapaz, se elegeu com quase 80% dos votos no primeiro turno. 31 anos de idade. A Tabata, a mesma coisa. O Alckmin é um nome novo do partido, mas muito velho na política. Tá ali. O PSB, dentro da esquerda, foi quem mais elegeu prefeitos. O resultado representa um aumento de 24% em relação a 2020. O trunfo é o desempenho de quadros novos. Acho que na esquerda há uma carência grande, né, de novas lideranças, enquanto prolifera na extrema-direita figuras expressivas. Diz o Siqueira, que é o atual presidente do PSB. Se você olhar nos últimos anos, o partido que mais assim, se movimentou para até tentar trazer nomes um pouco mais distantes da bolha da esquerda raiz foi o PSB. E em 2013, o PSB foi aquele partido de cidadão descolado, do PT, achou que dava para emplacar o Eduardo Campos, aí teve a queda do avião, né? Baita confusão, enfim, baita confusão. Aí precisou voltar depois, né? Porque ficou meio que alijado. Mas o Siqueira, ano passado, eu não vou saber qual foi o mês, mas se precisar no Atlas vai achar, ele fala, você vai estar com o PT? Ele falou, cara, não sei votar com o PT, a gente não nasceu para ser um satélite do PT. E o PSB, diferente do PT, é um partido que não tem vergonha de assumir uma posição liberal progressista, aquela linha bem globalista, vide a Tabata Amaral, né? Que acho que é a melhor representação disso no Brasil. Enfim, é um partido que está se reposicionando. Então, o que eu comecei a falar, né? Traz ali a crítica do Breno Altman, a gente percebe que existe uma tensão na esquerda, no petismo, especificamente, o neopetismo está em crise. Você vê que já existe um debate dentro da esquerda de por que existe essa crise, até onde o Lula é um traidor, até onde o Lula não é um traidor, é um pobre coitado, se vale ou não a pena de derrubar o Lula. O PSB está se rearticulando. A gente falou no início do vídeo hoje, relembrando notícias dos últimos dias de líderes do centro democrático que não garantem estar com Lula, partidos aí se movimentando. E eu não comentei, mas a gente comentou nos últimos dias também de notícias falando o seguinte, né, que vai ter uma reforma ministerial e Lula deve tentar dar mais espaço aí para alguns partidos aqui a colar para tentar já fixar o apoio para 2026. O cenário para o Lula é muito ruim. Aí, vê só.
Falamos do Paulo Artung, acho que ontem. Renova BR, né? Grande histórico aí, serviço do Centro Democrático, amigo do Luciano Huck. É um articulador político do Luciano Huck, articulador mesmo, né? Falar em nome do Luciano Huck para tentar montar a sua campanha. Vai pro PSD, do Kassab. Vai fazer o que lá? Ainda que não fosse candidato, tem uma missão que o Kassab deu para ele. Comandar a Fundação de Estudos e Formação de Quadros da Legenda. Espaço Democrático. Tanto a filiação quanto a posse só deve correr a abril, depois que ele sai da Vale. O que é que isso aqui tem de relevante? Para fazer mais sentido, veja essa nota. Outro partido, também do Centro Democrático, que o Lula também quer amarrar para 2026, MDB. Após deixar a gestão Nunes, Aldo Rebelo vai assumir missão no MDB. Que missão? A mesma missão do Paulo Artung. A mesma. Sem tirar nem pôr. Qual? Aldo assumir a fundação Ulisses, braço teórico do MDB, percorrer o Brasil, preparar um Congresso Nacional, que a sigla planeja para mais de 25. No evento, o MDB pretende reunir as lideranças da sigla de todos os estados para discutir um programa de posicionamento do partido sobre grandes temas estratégicos. E para os próximos anos, além dos temas estratégicos nacionais, você acha que, com Trump assumindo, fim de janeiro, o mundo não vai estar discutindo outras coisas nesses próximos 2 anos? O que é que o mundo vai estar discutindo? O que as possíveis ações do Trump a nível de política nacional, se as suas tarifas que tanto se fala, o que é que isso pode impactar no mundo, na pauta da agenda econômica que discutia todos os dias? Então, você está passando por um momento que não é, isso aqui não tem como ser aleatório. Tanto o Paulo Artung, formar quadros, lideranças, um programa, um projeto. Aqui não sei se vai chegar a ser um projeto de país, mas tem aqui, precisamos ter um discurso. O discurso arrasta. Porque as pessoas votam no PT. Tem, obviamente, né, a simpatia do Lula, mas eu acho difícil de negar, assim, eu tenho certeza que vocês sabem que é mentira, mas vocês vão falar que não tem gente que olha pro PT, não. O PT é o partido preocupado com os pobres. Não, o PT preocupado com o trabalhador. O pessoal, porque na cabeça das pessoas tem isso. Quando pensa no PSD, pensa no quê? O que o PSD tem para oferecer? Por que votar no PSD? Não tem nenhuma explicação. Por que votar no MDB? Não tem nenhuma explicação. Só tem, no Brasil, terminar assim, grupos. Assim, grupo mesmo, que você pode apontar 3 grupos que tem alguma coisa por trás na hora de votar. É Lula, né, a figura do Lula e o PT, o PSOL, que é aquela via 100% woke pra valer, e Bolsonaro. Só. Tem a galera que tenta vender a questão assim mais econômica, mas não tem. E o discurso, ele é importante. Vocês não são americanos. Mas se perguntar, falei 2, 3 coisas que o Trump disse, eu falar, Make America Great Again. A simples frase de que você já trouxe toda aquela ideia de não temos que colocar o país em primeiro lugar. Vamos priorizar a nossa nação e com isso, mais emprego, mais isso, mais segurança, mais blá, pipipi. O discurso é importante. Tá todo mundo se reposicionando. Aí eu falei o Dani Toma, né? Para aquele negócio do ver o mundo de uma forma meio abstrata. A direita hoje, você para e pensa, eu falo pra vocês, gente, olha só. Ainda o momento, por pior que esteja, ainda é bom, porque tem muito espaço pra direita crescer. Mas conforme o tempo vai passando aí, o que a direita vai apresentar nos próximos meses, próximos anos? Além do embate com o judiciário. Você acha que a economia brasileira indo pro saco, mas pro saco com força, o pessoal empobrecendo com vontade, tu acha que só oferecer liberdade de expressão vai ser suficiente para arrastar multidões? Por isso que eu falo, não pode ficar monotemático. A direita precisa começar a discutir alguns assuntos. A gente consegue apontar o que o Lula está fazendo de forma errada, né? Algumas decisões na parte da economia tá... E a sugestão para resolver isso daí? Sai por onde? Quando, assim, por que eu deveria te dar o meu voto? O que tu vai fazer com o meu voto? O
que tu vai fazer com o meu voto? Qual é o teu plano aí pra salvar o Brasil? Aí eu, preciso entender porque eu fiquei feliz no dia de ontem. E eu vou tentar trazer umas coisinhas. Ah, o vídeo vai estender mais uns 10 minutinhos. Ontem, rapaz. Hoje, na verdade, né? Eu acordei já. Feliz da vida. Minha mãe mandou, foi a primeira a me mandar o vídeo. O meu primeiro comentário que eu vi foi de minha mãe, né? Que botar a cabeça no lugar também, que tá prometendo um absurdo. Vamos prometer outra coisa. É igual eu vi agora o Lula falando, né? E nós plantamos em 23, vamos colher em 24. Exato. Plantamos em 24, vamos colher em 25. E vai plantar o quê? Em 26 para enganar novamente a população. Você vai cair de novo nessa lorota? Até gente de esquerda está acordando, que não está entendendo mais. Eu vejo alguns sites aí, que existe um lá, um amigo lá da Austrália, né? Eu procuro, eu assisto pelo menos 20 minutos por dia. Pouquinho, né? É o Kim, ele fala a questão, ele não dá a opinião dele. É opinião fria, né, do que está acontecendo. Fez até um Atlas. Quantas vezes ele tem uma boa memória, ele puxa pelo Atlas, questão de 1, 2, 3, 5, às vezes é 30 anos atrás. E mostra como é que está caminhando o Brasil. Quando você fala que eu colaborei a abrir a cabeça do povo, o Kim tem que colaborar também. Sim. É quase que obrigatório eu ver o comecinho do programa dele. Muitas vezes não dá para ver, porque é 1 hora e 10. É muito tempo, né? Se no avião pudesse, tivesse internet, daria para ver. Eu assisti o Kim aí todo dia. Paguei missão para o meu filho, o Renan, que está lá em Balneário Camboriú. Todo dia assisti o Kim aí. Não tem como ficar feliz, né? Óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Elogiozinho assim, né? Vendo de quem veio. Fica com a bola lá em cima, né? Você fala, pô, é um baita elogio, né? Fala a verdade, né? Mas não vou ficar me gabando, não, porque pra não ficar chato. Isso num país, né? Falando até do Atlas, que as pessoas não costumam ler. Pela primeira vez, pessoas que não costumam ler são maioria no Brasil. Aí dá pra entender, né? Quem tá no estado que tá. Aí veja só. Pegando o que o Bolsonaro falou sobre... Eu acho que Bolsonaro despertou muito mais gente do que... Não tem nem como fazer essa comparação, né? Pelo amor de Deus. Mas pegando exatamente isso aí que o Bolsonaro tá falando, eu acabei de falar pra vocês sobre o momento do mundo, em especial do Brasil. Se liga só numa coisa. E aqui não é pra pegar no pé, não. Mas aqui é algo que eu acho que é tipo... Aí vai fazer sentido agora aquele comentário do Danilo Thomas. Às vezes eu tô uma coisa assim, de uma forma muito abstrata. Fala assim, cara, traz pro mundo real, velho. Traz pro mundo real. Desconecta um pouco dessa questão estética, sabe assim? Sai da coisa abstrata. Eu tava pensando no Twitter, aí veio o Rafael Globes dando RT no Marcinho Pokémon. E ele fala assim, responsável pelos dados mais importantes do país, fala em neoliberalismo e lê carta capital. Boa sorte. Bom, tá, e aí? Não diz muita coisa. Se esse comentário tivesse sido seco, eu acho que tudo bem, faz sentido. O comentário seco, sem o RT fazia sentido. Você fala, não, mas assim, um Pokémon, o cara tá preocupado no liberalismo e lê carta capital. Você tá fazendo meio que uma crítica do cara, sei lá, pelo posicionamento dele econômico, pelo petismo econômico dele. Só que quando você fala isso dando RT, aí eu acho que abre margem para outro tipo de questionamento. Por quê? Uma coisa que eu noto até hoje na direita, eu acho que isso não vai desaparecer tão cedo, é que a galera às vezes fica presa e não consegue entender diferenças básicas de uma matéria de opinião para uma matéria factual. Uma reportagem para uma nota de bastidor. E até uma própria matéria de opinião para um editorial. E como cada um desses, né, assim, acontecem e tem a sua importância no debate público. Qual grupo aquele jornalista tá ligado? Qual outro grupo tal jornalista tá ligado? O histórico desses jornais. Por que uns têm um posicionamento mais desse lado? Por que uns têm um posicionamento mais do outro? A imprensa não só fala fake news. Então assim, você tem que saber. Da mesma forma que eu acho que também é importante você saber o que se passa na esquerda. Que a gente acabou de comentar, né? E mostrando, ó, cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. Saber. Informação é importante. Vai ficar fechado numa bolha igual um maluco. E eu tento, pelo menos, não descredibilizar a pessoa só por ela estar na esquerda. Eu paro, olho,
vejo o que ela está falando e aí eu tento comentar no que ela está falando, muito mais do que a própria pessoa em si. Óbvio que a gente dá aquela destacada que o cara passa um pano pro Lula doido. Mas o que é que o Marcinho Pokémon tava falando ali, ó? Uma nova commodity. O Marcinho Pokémon está questionando que os dados, né, dados hoje podem ser uma nova commodity. E isso pode impactar, inclusive, na nova divisão internacional do trabalho. Você pegar que esse texto é dele mesmo, né? Ele publicou na Carta Capital. Aí ele fala o seguinte, né? Compartilhe o artigo publicado, né, sobre a emergência das cybercolônias. Conforme expressa relatório Villani, dar sentido à inteligência artificial por uma estratégia nacional europeia. Questionável o resultado que avança sobre a nova divisão internacional do trabalho a separar desigualmente os países ofertantes de dados brutos e os extratores, armazenadores e processadores dos mesmos dados, portadores do modelo de negócio a operar com lucros extraordinários. Pela estrutura oligopolista do mercado, Big Techs estrangeiras operam cada vez mais hegemônicas no livre fluxo dos dados a subordinar nações. Aí veja só, olha essa notícia. Microsoft e OpenAI planejam um data center de 100 bilhões de dólares, que inclui supercomputador para treinar IA. $6, 600 bilhões de reais. O corte de gastos do Haddad para entregar um superávit era de 70 bilhões. Isso daqui é dinheiro que o Haddad não vai ter para gastar em 4 anos do governo Lula. E esse dinheiro eu acho que ele não tá vindo, né, dos cofres públicos. Pode ter vindo a tua parte. Mas tem iniciativa privada injetando dinheiro aí. Mas por quê? Porque é importante. Isso acontece no Brasil? Não sei. Será que no Brasil você tem infraestrutura para isso? Quanta energia não se gasta nesse data center? Tem algumas projeções aí da quantidade de energia que vai precisar para você operar esse data center por causa da IA, que, assim, algumas nações têm que ampliar a sua capacidade em 20%. Quanto não vai se gastar em infraestrutura para você conseguir alimentar as IAs? E esse dinheiro, ele vai ser pago. Assim, não é que o governo vai ter que se endividar. Não. Porque o serviço é lucrativo. O serviço é lucrativo. É um novo serviço que as pessoas estão assinando. Como no passado, a pessoa tinha máquina de escrever, depois as pessoas compraram o computador, depois o computador deixou de ser a necessidade daquele computador top do top do top, porque você começa a ter, né, o o IaaS, né, Infrastructure as a Service, né, a infraestrutura como um serviço, você meio que aluga para você poder utilizar aquela infraestrutura. Você não tem o supercomputador na sua universidade, você paga e aí você consegue acessar pela internet um supercomputador para você processar os seus dados. Então são novos serviços que vão surgindo e a IA entra nesse processo. E aí a gente está no cenário que Brasil, 200 milhões de pessoas, as pessoas usam a internet para valer, então você consegue até treinar a IA e tudo mais, mas você tem o que no Brasil? Nada. Todos esses dados, no final do dia você realmente processa por quê? Uma Microsoft da vida, uma OpenAI, Facebook, né, o nome da Meta, turma da Elon Musk. E o Brasil? Eu acho que dá para perceber que essa revolução tecnológica, a revolução industrial 3.0, né, que foi dos computadores, já deu para ver que os países que tiveram indústrias, né, da Big Tech ficaram muito ricos. E a turma das commodities, o Brasil, continua muito pobre. Então, quando você pega o texto do Marcinho um pouco, como ele tá falando, ele fala, cara, a gente tá podendo estar diante de uma nova commodity. E mais uma vez, o Brasil vai ficar para trás. Tem 1001 coisas para jogar pedra no Marcinho Pokémon, a começar pelo IBGE, pelo IPCA, pelos dados do desemprego, que foi o que Bolsonaro estava criticando o Marcinho Pokémon pelo número de desemprego. É difícil de acreditar que é 6% de desempregado no Brasil, né? Marcinho Pokémon tá demais. Mas o cara tá falando de inteligência artificial e o que ele tá falando, eu acho que faz algum sentido. Faz algum sentido. Mas aí a turma fica olhando tudo com uma forma muito abstrata. Né? Ele fala neoliberalismo, ele tá escrevendo na Carta Capital. Tá, mas o que é que ele realmente tá falando, cara? Aí eu botei aqui, né? Por exemplo, toda essa questão envolvendo inteligência artificial. Veja se não é algo para se preocupar. Envolve investimento pesado, é muito dinheiro que rola. Imagina a quantidade de dinheiro que não rola para construção civil. Que não rola para toda essa questão aí ligada à infraestrutura da informática, né? Desde o cabo de rede para conectar os computadores entre si,
a parte de cibersegurança, né? Você tem que proteger o seu data center, todo o processo aí de backup da vida, que tem que ter também interno. O país acaba ganhando, né? Esse data center é mais poder de processamento, você acaba barateando o custo de processamento. Então, quem trabalha aí com muitos dados, precisa de supercomputadores, provavelmente vai ter um serviço mais acessível. Desenvolvimento do setor energético, vai precisar de energia. Isso é autossustentável, você não precisa ficar se endividando, porque tem mão de obra, muita mão de... Assim, não é mão de obra, não tem muito cliente interessado nesse serviço. Possibilidade de controlar o viés da história, é uma coisa que acho que as pessoas ainda não se atentaram. O Google tá em declínio, a pesquisa, porque as pessoas perguntam para a inteligência artificial. E, cara, se o Google, né, a gente já sabe que os primeiros resultados é sempre aquelas matérias da Globo contando a história enviesada, e a inteligência artificial. Quem que vai contar a história no futuro? Quem que vai ser o dono da credibilidade para contar a história? Ele vai contar qual história? Qual viés da história que essa pessoa vai contar? Gera empregos qualificados, com salários muito melhores e, consequentemente, né, fomenta toda uma educação com posições mais qualificadas, dá competitividade industrial. Você está ali com o topo, né, da barreira tecnológica. Tu acha que um país que tem acesso a tudo isso, ele vai ofertar esse serviço com o top do top do top para outro país? Eu acho que não. E não tem a questão da defesa cibernética. E assim, olha a quantidade de coisa que tá, e a gente às vezes fica nessa discussão pueril, boba, rasa, lacrando na internet. Cara, não pode ser assim, pô. O mundo, ele está em constante modificação. Apontar, olha lá, ele escreve na Carta para o Capital e fala de neoliberalismo. 2026, eu não acho que isso daí vai ser o caminho para conseguir chegar no coração das pessoas. Acho que quem tem que... Seria o reverso aqui, né, dessa professora. Em vez de moldar a mente, né, tem que expandir um pouquinho a nossa forma de ver um pouco as coisas, refletir e começar a se questionar, cara, e aí? O que é que eu vou falar para meu amigo lá do trabalho, que não é de direita, não é tão de assim, né, meio que não gosta do PT, o que é que eu vou falar para ele votar no meu candidato? O que eu vou falar para ele? Diante dos desafios que o Brasil está enfrentando no momento, quais são as soluções que a direita tem para apresentar? Eu não sou político, eu não serei político, mas eu me preocupo com isso. Eu acho que essas respostas, algumas delas, precisam vir da classe política, porque são pessoas que se predispuseram a trazer essas soluções. E aí? Se você olha, tem muita gente aí que vai apresentar suas soluções. Não sei se vão ser boas. Eu não sei se a solução do Paulo Artung vai ser boa para o Brasil, mas ele vai apresentar alguma. Pelo menos um discurso bonito, até para unificar o partido em torno de uma ideia. Com a do Rebelo vai ser a mesma coisa. O PSB está trabalhando nisso. E a direita? Enfim, né? A turma tá tentando destruir Bolsonaro vivo. Talvez eu esteja esperando até demais da dita direita. Mas, esperança, né? A gente tem que ter sempre. Por hora é isso. Igual meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal. Tem um botão de valeu. Tem o P na descrição. E tem o Atlas brasileiro, né? Aprovado até pro Bolsonaro. Que feliz, viu? É isso. Que grande beijo e abraço. Tamo juntos. Reflitam. E voltem amanhã. E é isso, né? Tamo junto. Falou, galera. Fui.